Eu vou contar para vocês um fato especial envolvendo o Brasil, uma colônia real 200 anos depois, liberto de Portugal. Portugal colonizou a que queria mandar. O povo então contestou e precisava mudar. Um dia isso acabou, nós vamos lhes explicar. Prestem bastante atenção para nunca se esquecer. A história eu vou contar para todo mundo aprender. Nossa independência! Venham todos conhecer. Muita coisa aconteceu, conquistamos a vitória. Viva a independência! Mudou nossa história. Vocês já vão saber sobre essa trajetória. Pedro de Alcântara, libertador do Brasil, quarto filho de João, que Joaquina pariu, nascido em Portugal e que um dia partiu, com 15 sobrenomes, difícil de decorar, tornou-se rei soldado, como iriam lhe chamar, por ser muito valente, arretado pra danar. Nasceu em berço de ouro, em casamento infeliz, sendo predestinado a liderar um país. Sendo bem preparado, como alguém sempre diz, o príncipe da beira, como era chamado, teve que se preparar, sendo bem educado. Pro que viria a encarar, precisou ser centrado. Com 9 anos fugiu, com toda a corte atrás, da opressão francesa, deu-se uma fuga eficaz. Até no mar aprendeu, nada ficava para trás. Bem disciplinado, tinha um bom coração, bastante impulsivo e metido a garanhão. Mas era muito simples no trato com o povão. Casou por procuração com ela que nunca viu. Leopoldina chegou, a quem muito nos serviu. Juntos amaram demais o solo deste Brasil. Montava e caçava bem, não tinha nenhum temor. Preparado estava para ser um imperador. Pedro I se fez um grande governador. Napoleão francês quis invadir Portugal 200 anos atrás, um fato nada legal. Então fugiu para o Brasil toda a corte real. Bonaparte queria vencer ingleses de vez. Então ele ordenou: precisam saber vocês, bloqueio continental para o comércio inglês. Dom João não aceitou. Resolveu então agir. Se não tinha saída, o jeito era partir. Deposição evitou e pro Brasil quis fugir. Inglaterra ajudou nessa fuga surreal. Mais de 20 navios vindo lá de Portugal, oceano afora, com a mudança real. Uma viagem longa, quase 2 meses no mar. Ministros, empregados também vieram pra cá, loucos por terra à vista, querendo aqui chegar. Nos barcos houve missas, padres diziam amém, debaixo de chuva e sol, sob as estrelas também, mas ainda era melhor do que se tornar refém. Trouxeram joias, livros, muita pompa e riqueza, roupas chiques da corte e de toda a realeza, documentos, dinheiro e artes da nobreza. Com medo de ataque, a viagem foi tensa para toda a corte. Haveria uma sentença, mas o povo os recebeu não com indiferença. Faltava muito pouco, o marinheiro sabia, só mais algumas léguas, enfim chegou o dia. Entraram em Salvador, a capital da Bahia. Um aporte triunfante e o povo aplaudiu. Nosso príncipe regente, o governo assumiu, tomou grande medida, os portos então abriu. O regente assinou em grande ocasião um decreto permitindo a industrialização e a fábrica de vidros teve autorização. Um curso superior formando cirurgiões colocou o nosso Brasil
no rol de grandes nações. Também tivemos outras grandes inaugurações. No Rio de Janeiro, nossa nova capital, desembarcou de uma vez toda a família real. Teve povo aplaudindo sem saber de todo o mal. O deslumbre da corte com as belezas locais logo se deu foi conta ao sair daquele cais. Constataram de pronto, faltavam prédios demais. Marcaram com um PR de príncipe regente os muros das boas casas, expulsando sua gente, que perdeu os seus lares de forma de repente. Claro, teve protestos, de nada adiantou. Sim, as melhores casas governo surrupiou. Sem menor cerimônia, a corte se apossou. Tudo mudou bem ali, na capital escolhida. Nova sociedade foi estabelecida. Tendências e costumes moldaram cada vida. Nas artes, na cultura, no jeito de se vestir, na musicalidade que se fazia ouvir. Nova mentalidade é que estava por vir. Grande biblioteca para maior educação, o Jardim Botânico para deslumbre do povão, capital maravilha, orgulho desta nação. O tempo foi passando, o povo se acalmou, esqueceu infortúnios, com a corte acostumou. Vou contar um segredo, muita gente até gostou. Nem tudo eram flores dentro da corte real. Havia enganação, caso extraconjugal. Carlota gastadora, não era nada frugal. Carlota ambicionou, querendo ter o poder. Interesses espanhóis procurava defender. Não era de suspeitar o que podia fazer. Carlota Joaquina, em sua conspiração, um reino próprio queria, em grande contradição, já que era casada com o príncipe Dom João. Mas ela não conseguiu os desejos realizar. Melhor para Dom João, tranquilo foi governar, mas teve imagem ruim, como foram retratar. Portugal padecia, a economia ruiu, o povo insatisfeito com a corte no Brasil. Províncias protestaram, revolução eclodiu, levantes militares nas terras de Portugal mostravam uma grande insatisfação geral. Então foi instaurado Conselho Regencial. O povo em Portugal pressionava Dom João para que logo voltasse ao seio daquela nação, deixando o Brasil para trás em grande agitação. Então não teve jeito, era preciso voltar, resolvendo a crise que estava a se instalar. Mal sabia Dom João o que estava a esperar. Em terras lusitanas tudo ia muito mal. Dom João até perdeu prerrogativa real. Portugueses queriam o Brasil colonial. E enquanto cá no Brasil pediam separação, em Lisboa queriam, com total convicção, a volta de Dom Pedro para reinar com Dom João. Por volta dos anos 1822, o Pedro descontente rompeu com Lisboa, pois, em 9 de janeiro, sem deixar para depois. Volte pra cá, ó Pedro, Dom João comunicou. Diga ao povo que fico, Dom Pedro argumentou. Por pedido do povo, ele aqui continuou. Com todo ocorrido, sem menor indecisão, Princesa Leopoldina buscou uma solução. Convocou os ministros, juntou-os em reunião. A causa brasileira, deveras importante, com José Bonifácio, andava adiante. Leopoldina o ouvia bastante confiante. Eram muitos conflitos que tinha para resolver, mas era corajosa, não tinha o que temer. Muito culta, sabia o que tinha que fazer. Protagonista nata da política central, assinou o decreto que era especial. Estava decidida a romper com Portugal. Muita coisa ocorreu antes daquele dia, do grito que nos marcou, indo embora a agonia. Era um Brasil submisso que Portugal queria. De Lisboa preparavam ações
contra o Brasil. Contra Dom Pedro queriam uma revolta civil. Queriam nos humilhar numa ação muito vil. Diminuíram Pedro, tiraram-lhe o poder, anularam os atos. Não queriam nem saber. Falavam que Dom Pedro tinha que obedecer. Como em todas as terras que eram coloniais, éramos obrigados, agora cada vez mais, a entregar as riquezas. Um Brasil livre? Jamais. Sabendo o que se deu daquele fato tão grave, jamais permitiria que fosse um entrave. E para o Brasil proteger, ela tinha a chave. Assinou o decreto, sem sequer pestanejar, pois era importante, não podia esperar. Uma carta a Dom Pedro precisava enviar. Ali éramos livres, de fato e pra valer. Dom Pedro não sabia e precisava saber. Enviou-lhe a carta com coisa certa a fazer. Criou nossa bandeira, mostrando liderança. O ouro de Rabisburgo com o verde dos Bragança. Cara do novo Brasil, terra da esperança. Estava em viagem Dom Pedro estadista. Tentava, pois, conseguir a adesão do paulista à causa brasileira, uma causa idealista. Por terras de São Paulo, bem longe da capital, estava indisposto, passando bastante mal. Mas seguia bem firme o viajante real. Queria ter certeza de que conseguiria o apoio de todos no tempo que viria, e então, bem tranquilo, ele governaria. Em 7 de setembro, toda a tropa parou no rio Ipiranga. Dom Pedro observou um rosto conhecido, dali se aproximou. Trazendo boas novas, o mensageiro chegou, empunhando a carta, por Dom Pedro procurou. Ficou aliviado quando ele o avistou. Segurando a carta, rompendo com Portugal, animou-se de pronto, até melhorou do mal. Subindo na mulinha, declarou para geral. Erguendo seu espadim, no ar fazendo um corte, gritou a plenos pulmões, mostrando que era forte. Independência já! Era isso ou a morte? Todo mundo ali ouviu. Logo se fez manchete. Grande herói do Brasil. Ele, Pedro da Peste. Primeiro imperador. Herói do nosso sete. Brasil independente, o mundo reconheceu. Isso 3 anos depois que isso aconteceu. Enfim, um país novo no mapa apareceu. Não pense que foi fácil essa história para o Brasil, pois embora Dom João e Dom Pedro não sorriu, sem dinheiro no caixa, o Banco do Brasil faliu. Economia foi mal, tinha que negociar. Portugal levou tudo, nada aqui pôde deixar. Inglaterra emprestou até libras para ajudar. Um tratado firmado de Brasil e Portugal exigiu um pagamento de valor descomunal. Grande dívida surgiu e era internacional. Em 1º de dezembro foi sua coroação, mas não foi muito fácil garantir libertação. Províncias insurgentes não queriam submissão. Foi preciso ser firme para dos rebeldes livrar. Até lá em Portugal teve que negociar e o decreto João acabou por assinar. O tempo logo passou, um novo homem se fez e Pedro se transformou com a sua viuvez. Com a bela Amélia casou-se mais uma vez. Isolado no poder, a Portugal retornou, ao povo surpreendeu quando do trono abdicou. Mas Brasil nunca esqueceu do líder que nos amou. Essa tal liberdade que nos dizem por aí ser uma coisa tão boa que aconteceu por aqui. Era mais que preciso, coisa igual nunca vivi. Mas muito me pergunto, e isso sempre me importei, o Brasil ficou livre? Eu confesso que não sei. Dúvida grande era, então averiguei. Dependemos lá de fora até do FMI e muitos charlatães
e aos montes tem aqui. Nos prometem 1000 coisas, depois somem e nem vi. Explorados nos rendemos a interesses tão vis. São tantas as afrontas às minorias civis. É crise atrás de crise, coitado deste país. Digo a ti, meu povo, sem nunca titubear, como o Brasil é lindo, temos que dele cuidar. Nosso meio ambiente vamos todos preservar. Então preste atenção nas dicas que eu vou dar. Pense bem no seu voto, as leis tem que respeitar. Seja sempre consciente, para direitos clamar. Dependência demais só aumenta a opressão, seja ela como for, em qualquer ocasião. Enquanto poucos ganham, povo sofre de montão. Temos muitas riquezas, solo fértil para plantar, com povo incansável e pronto a trabalhar. O caminho é longo, mas a gente chega lá.